já vamos chamar o próximo painel, que tem o tema Regulação e Políticas Públicas, tomando as rédeas da mudança. Vamos debater como uma agenda regulatória pode oferecer instrumentos que favoreçam a inovação e aceleram a contribuição da tecnologia para a economia. Para este painel, convido Cristina Aires Dias, advogada especialista na Confederação Nacional das Indústrias, CNT. Seja bem-vinda. Igor Manhães Nazaré, diretor de Inovação e Relações Institucionais da Embrapi. Obrigada. Venâncio Veloso, sócio CDO da General Investimentos Corp Investment Banking, conselheiro de Inovação e Transformação Digital. Seja bem-vindo. A moderação será conduzida por Andriei Gutierrez, chefe de assuntos governamentais e políticos da América Latina, vice-presidente e líder do Comitê Regulatório da ABES. Muito bem, relembrando que temos as perguntas e respostas no final, podem acessar o QR Code e, por favor, quem está online pode enviar as perguntas pelo chat. Muito obrigada, bom painel. Muito obrigado, tudo bom com vocês? Bom dia, estamos felizes aqui em ver a casa cheia, pessoal bastante interessado, as palestras bem animadas e muito ricas. E aqui a nossa, quando a gente discute regulação e política pública, automaticamente deveria vir, qual que é o papel do Estado, né? A gente está olhando aqui essa transformação digital, essa velocidade que acelera, atropela, e é difícil manter o passo, né? A gente viu aqui no último painel, manter o passo na inovação, manter o passo na inovação responsável, manter o passo, né, acompanhando as regulações e o compliance. E a questão é, como é que fica o Estado? Né? Olhando de uma perspectiva mais ampla, como é que fica esse... a gente estava olhando para o barco, empresa, organização, agora vamos olhar para esse barco, país, né, de uma maneira geral, com todos que estão dentro, né? Então, a ideia é a gente discutir isso. E quando a gente olha para políticas públicas, eu acho sempre importante lembrar, política pública é muito amplo. Política pública envolve não somente uma regulação, envolve uma política de crédito, uma política de financiamento, política de compras públicas do Estado. O Estado é um ente organizador da sociedade que pode promover, com seu papel, a organização de ecossistemas, enfim. As receitas são muito amplas e a gente já tem visto aí, os economistas, né, não cansam de trazer diferentes fórmulas de como o Estado pode intervir, né, ou estimular o desenvolvimento econômico. E, associado a isso, vem todo o debate regulatório também. Como é que fica, aí, do ponto de vista, né, do legislador ou do regulador, como é que você traz segurança jurídica? Qual que é o momento de trazer a segurança jurídica? Se é pertinente trazer a segurança jurídica? Qual que é a carga da regulação, da legislação? E é nesse contexto que a gente tem aqui 3 especialistas de diferentes áreas, e a gente fica muito feliz de poder entrar no detalhe com eles, né? Para a gente debater um pouquinho mais esse ângulo, seja das políticas públicas ou das regulações. O Brasil é um barco, está à deriva, não está? Para onde a gente vai mandar esse barco? Vamos remar? E o que a gente faz para botar ele, né, no rumo certo? Então, a minha pergunta aqui, já começando para os nossos 3 convidados, quais são os principais elementos que vocês veem e olham para a gente avançar para o Brasil, ou que o Brasil deveria priorizar para a gente avançar como nação no desenvolvimento econômico e social brasileiro? Eu ia falar economia digital, mas depois dessa palestra aqui anterior, eu acho que a gente precisa parar de falar de economia digital. A gente falou aqui, viu, Bayer, tem muito digital, é economia com E maiúsculo, Natura, Itaú, ou seja, a gente está falando de economia, né?
Então, vamos dar o nome aos bois, a economia. Então, eu trago o desenvolvimento econômico e social brasileiro. Então, seguindo a ordem aqui, uns minutinhos, vai lá, para a Cris poder responder, depois o Igor, depois o Venâncio. Oi, obrigada. Obrigada, Andrei. Bom dia a todos. Para a CNI é uma oportunidade e uma alegria estar aqui com vocês. Essa discussão que o Andrei coloca nesse tema é a discussão que a CNI já vem fazendo há muito tempo, inclusive com a questão da IA, todos sabem que a indagação do momento, né? O mundo inteiro está se perguntando como regular uma tecnologia, né, tão de ponta, tão disruptiva, como proteger o ser humano, também como colocou o Cris no primeiro, sem estagnar o país, sem deixar com que as oportunidades que essa ferramenta traga passem sem poder ser utilizadas pelo Brasil. Então, essa construção, né, de como o país deve ver uma tecnologia e como deve ser sua regulação e como deve ser o fomento ou barreiras a esse uso, é exatamente a grande questão do momento, né? Nós temos visto que, como o Andrei colocou, temos políticas públicas, nós temos a política da Nova Indústria Brasil, que coloca a transformação digital como um dos eixos mais importantes. Nós tivemos o PIBIA, e, no Legislativo, nós estamos tendo um projeto de lei que, ao contrário do projeto que veio da Câmara, representa uma verdadeira barreira regulatória para a inovação no país. Então, como colocar todos esses atores públicos e como, principalmente, o setor privado pode trazer luzes a esse debate para tentar fazer um equilíbrio entre desenvolvimento, proteção, em colocando, principalmente, a centralidade da pessoa humana no meio desse debate, que eu acho que é o princípio fundamental, e trazer quais as respostas que a gente precisa com a regulação. Então, a primeira questão, o que a gente quer regular? Quais são os riscos inerentes a essa tecnologia? E quais as oportunidades? Nós fizemos um grande exercício de ouvir empresas, etc., e eu achei que uma das falas das empresas foi assim, crucial para a gente pensar nisso. Ele coloca, olha, em estratégia da empresa, a inovação sempre era a número 1. E a segunda é o risco. Quando a gente viu essa regulação, a inovação e todas as estratégias inovadoras viraram um risco. Então, como a gente não deixa que a inovação se transforme em um risco e vire oportunidades? Então, eu acho que fomentos, investimentos, tudo isso a gente vai ter capacidade de discutir aqui, ainda temos a Embrapa desenvolvedores, mas eu acho que esse é o grande desafio que nós precisamos pensar em conjunto. Igor? Perfeito. Primeiro, eu queria aqui iniciar agradecendo o presidente Paulo, a Jamile, pela oportunidade, pelo convite de participar desse evento. Cumprimentar aqui, Andrei, você e os demais colegas de mesa. E agradecer a oportunidade de trazer essa perspectiva do papel do Estado e o papel da Embrapi, que é uma entidade privada que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento tecnológico e a inovação nas empresas, mas que opera recursos públicos também do governo. Eu queria começar pegando o gancho aqui com a fala da Cristina, falando para você o papel do Estado, para a gente gerar uma transformação na economia brasileira, você precisa ter uma política industrial forte, uma política industrial que vai fortalecer a nossa indústria, que vai ter uma indústria mais produtiva, mais inovadora, sustentável e global. E justamente são esses os eixos e os objetivos da Nova Indústria Brasil, que é a política industrial brasileira. Serão destinados, no âmbito da NIB, 340 bilhões de reais para a nossa indústria. Desses 340 bilhões de reais, em torno de 66 bilhões de reais são destinados para a inovação, para o desenvolvimento de novas tecnologias e para a inovação, que serão operados por BNDES, Embrapi, FINEP, apoiando as empresas brasileiras a inovarem. No âmbito da NIB, nós temos lá, ela é uma política industrial que ela foi estruturada num conceito mais moderno de política industrial, que ela é orientada por missões. Então, foram escolhidas 6 grandes missões no âmbito dessa política, e a transformação digital é a missão 4
da política industrial. Ela tem como objetivo promover a transformação digital de 50% das empresas brasileiras até 2033. É essa a meta que está atrelada a essa missão 4. E essa política industrial, ela direciona recursos e esforços de todos os entes, de Apex, Embrapi, BNDES e FINEP, para cumprir essa meta, para promover a transformação digital das empresas. A Embrapi, no âmbito da NIB, vai apoiar mais de 2.000 projetos de empresas relacionados à transformação digital e um valor de 4,5 bilhões de reais em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a transformação digital da economia brasileira. Quando a gente pega também, aproveitando outra política citada pela Cristina, nós também temos, ligado à política industrial, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que vai destinar aí outros 23 bilhões de reais para essa agenda de inteligência artificial. Nós vimos a importância e o impacto disso nas empresas que participaram no painel anterior, né? Empresas de todos os setores. Então, nós temos 23 bilhões, a Embrapi vai ficar ali em torno de 700 milhões de reais aplicados a projetos de inteligência artificial. Então, ter uma política industrial forte, ter todos os atores coordenados, atuando com foco, com um objetivo maior, com uma meta ambiciosa e apoiando o setor privado a desenvolver novas tecnologias, a inovar, a ser mais produtivo, é crucial para o desenvolvimento do país. E hoje nós temos a Nova Indústria Brasil, o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que nos dá essas ferramentas e os recursos para que a gente possa apoiar as empresas brasileiras a cumprir essa meta ambiciosa. Muito bom ver esses projetos saindo do papel, né? O governo avançando e efetivamente comprometendo recursos, né? Com a palavra aqui, Venâncio. Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês e compartilhar um pouco aqui do conhecimento. Bom, para poder agregar aqui para o bate-papo, eu queria trazer a conversa para um nível mais macro, né? Então, se a gente avaliar os grandes polos de tecnologia, nos Estados Unidos você tem dois, um na costa leste e outro na costa oeste, né? Tem um padrão, né? Normalmente esses polos tecnológicos eles são feitos por três vertentes: academia, corporativo e o governo, né? Esse é o tripé que normalmente é muito forte para fazer um polo de inovação nascer forte. E você tem isso na costa leste muito forte, ali muito dentro ali de Boston, né, da região ali de Boston, com a MIT sendo uma das propulsoras ali de inovação. Tive o privilégio de estudar lá e me sentia na Disney, porque você anda, você tem o prédio do Google, prédio da Microsoft, prédio, enfim, de todas as empresas de Big Techs ali do lado ali da academia, né, do lado do campus da faculdade. Então, eles fazem isso de propósito. Por quê? Para estarem ali recrutando os talentos, né? Da mesma forma que o mundo corporativo, muitas vezes, eles investem e patrocinam ações dentro das faculdades também para recrutar, né, novos talentos ali. E o governo ele meio que funciona como um alicerce ali para ser essa mola propulsora e fomentar a economia. De que forma? Você pega alguns outros países, e depois eu volto para os Estados Unidos, como o Canadá. O Canadá, não sei se vocês sabem, mas eles têm uma das maiores perdas de pessoas canadenses migrando para os Estados Unidos por falta de oportunidade. Porque o cara no Canadá ele tem uma excelente educação, mas ele é muito melhor, ele consegue ser melhor pago nos Estados Unidos, porque tem uma economia muito mais forte, mais competitiva, mais oportunidade. Então, o que o governo canadense fez? Ele começou a dar um incentivo, dando o que eles chamam lá de Golden Visa, né? Que é aquele visto para empreendedor empreender e fazer a startup dele dentro do Canadá. Então, qualquer pessoa que quiser empreender, o governo tem lá um fundo, né, para ajudar a startup, ele consegue imigrar para o Canadá e montar a startup dele lá no Canadá, mesmo não sendo canadense. Inclusive, na inovação, um dos grandes segredos é a diversidade. Se você pegar todos os grandes polos de tecnologia, todos eles têm imigrantes.
pessoas de tudo quanto é canto no mundo. Inclusive, no Vale do Silício, que é um dos mais conhecidos no mundo inteiro, o número de indianos lá é absurdo. Então, os governos eles têm que flexibilizar, né, a entrada de imigrantes para justamente conseguir fomentar essa diversidade que é fundamental para ter um polo ali de inovação forte. Tá? Então, eu diria que, resumindo, né, o papel do governo ele é fundamental, ele precisa criar mecanismos e incentivos e se aliar à academia e o mundo corporativo para criar esses polos de inovação, como a gente vê e escuta muito falar na costa leste ali dos Estados Unidos, de MIT, né, e Boston, principalmente, e na costa oeste, ali na Califórnia, em Palo Alto, né, em Stanford, né, que é a academia, você tem o governo dando incentivo ali para todos os imigrantes, facilitando o visto, né, para essas empresas poderem contratar esses imigrantes e, consequentemente, o mundo corporativo ali também, né, os fundos, as gestoras também de VC, investindo dinheiro pesado nessas startups, nessas localizações. Então, esse tripé, para mim, é a chave para você conseguir fomentar a inovação de forma bem sustentável e estruturada. Muito bom. E você trouxe alguns elementos aqui fantásticos, pegando gancho também na fala do Igor, do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. Eu lembro que no dia eu não pude estar em Brasília, mas eu estava acompanhando em casa. Sabe, deu aquele prazer, sabe, aquele orgulho de ser brasileiro, de ver no anúncio, foi bonito o anúncio. Mas eu senti falta, por exemplo, de política migratória. Né? Tem alguns, é lógico que as coisas vão ser elaboradas, né? E também você não precisa... fazer, eu acho que tem que fazer, pôr na rua, a gente tem que aprender também com a economia digital, né, o passo também da política pública tem que acelerar, e muito bom que o governo tenha acelerado, mas elementos importantes como política migratória, eu acho que é um elemento essencial. Como é que a gente faz para manter os cérebros brasileiros ou para atrair os melhores cérebros, né, os melhores especialistas em inteligência artificial para a gente trazer os melhores, independentemente da nacionalidade. Bem lembrado aqui, né, o Venâncio da Genial. E aí eu volto aqui, pegando, já que a gente falou de inteligência artificial, volto para a Cristina. A gente sabe que a CNI tem tido um papel crucial aí nesse debate de regulação da inteligência artificial. E eu gosto de dizer que não dá para a gente errar com a inteligência artificial, né, seja a organização ou seja o país, porque a inteligência artificial é a cerejinha do bolo da transformação digital. Né? A gente está coletando tanto dado, que é humanamente impossível você processar esses dados para tomar uma decisão fundamentada em dados. A gente precisa de ferramentas, né, artificiais, enfim, digitais, que é a inteligência artificial, ou automatização, enfim, por aí vai. Então, o Brasil não pode errar nessa legislação. E vocês têm feito um papel muito importante. Qual que é a visão de vocês nesse processo? A expectativa para os próximos passos? Como é que vocês estão vendo isso? Lembrando, né, no Senado Federal, foi criada uma comissão temporária de inteligência artificial e que o prazo dela ali tem que finalizar agora, até antes do fim do ano, eles pretendem finalizar esse projeto. Bom, eu só quero pontuar que a CNI está capitaneando, mas com a ajuda da ABS, o Andrei, todos os ICTs, empresas, foram todos ouvidos nessa construção de um projeto que a gente acha que seria mais adequado. Né? Tudo começou quando, como a gente colocou, que viu um projeto muito restritivo, que, ao contrário dos outros países do mundo, tenta fazer uma lei geral e que pega todo mundo na mesma faixa. Apesar de se declarar que o projeto iria regular o alto risco, como na Europa, o alto risco nele só tem obrigações maiores. Né? Ele pegava desde a concepção, do desenvolvimento, de baixo e médio risco, a maioria das aplicações industriais que não tem risco algum, não lida com direitos fundamentais, com dados pessoais, que são, às vezes, apenas IoT, máquina para máquina, entrou todo mundo no mesmo bolo, né? Vamos dizer assim. E qual que é o problema disso? Né? E até o Cris aqui colocou isso. E o que a gente precisa fazer para uma regulação? Perguntas essenciais. O que a gente quer regular? Quais são os riscos? Onde a gente quer atingir? Quais as perspectivas disso? Quais serão as consequências de uma regulação? E a gente acha que faltou essa análise prévia na elaboração de uma política, né? ou de uma
regulação que estivesse minimamente aderente às políticas públicas de fomento. Então, o Andrei colocou bem agora, né, também, e política de imigração. A CNI faz parte do Conselho de Imigração, sou conselheira há anos. Há anos a gente discute vistos para atração de mão de obra qualificada, para não tirar a mão de obra qualificada no Brasil, e é uma dificuldade para aprovar. Já a ordem executiva americana veio e deu uma ordem executiva, falou, está aberto o visto para esses profissionais, não precisa de critério nenhum, basta ser da área da informática, entra. Então, é esse tipo de visão estratégica que eu acho que falta nessas políticas públicas, né? Quando agora a Califórnia lança uma lei de IA, veio assim, a Califórnia lança uma lei geral de IA. Não é lei geral de IA. Pegou os riscos mais complicados, o que a sociedade está mais preocupada e regula aquilo especificamente. Regulou a questão né, de médica, de você ser informado quando usa uma IA de saúde, tem a questão dos artistas, né, então, quando usa dados e voz, questões de fake news. Esse foi o objeto da regulação da IA. Né? Agora, o que era mais geral, que era uma norma que dizia que tinha que ter treinamentos específicos e muito aprimorados em sistemas de IA, foi vetado. E qual foi a justificativa de veto? Eu vou acabar com as pequenas e microempresas. Isso aqui só as big conseguem fazer. Então, num país como o Brasil, que nós não temos big techs aqui, as bigs vão desenvolver em qualquer lugar do mundo. Uma regulação alta, como está, uma regulação estrita, vai matar quem? Os pequenos e médios, que são o nosso tesouro nacional. Então, também, quando a gente coloca PIBI aqui, você vê que o PIBI quer estimular uma IA nacional, desenvolvimento. Aí vem no projeto e veda, considera uma afronta aos direitos autorais, treinamento de dados com obras nacionais. O que nós teremos? E eu volto também ao que o Christian colocou. Você vetar ou dificultar muito treinamento de dados em português ou em obras nacionais, o que nós vamos ter? Mais vieses, mais dominação cultural. Então, é uma superproteção que acaba sendo contrária aos seus próprios objetivos. Né? Então, esse tipo de reflexão na proposta é que a gente está tentando trazer. Estamos tentando trazer quais seriam as obrigações de governança razoável, ouvindo os desenvolvedores, os ICTs, as empresas. O que você vem fazendo com o IA? Né? E uma das nossas principais preocupações é que se regule o uso, né, a aplicação, e não a tecnologia em si. A tecnologia é uma ferramenta, ela não é boa, não é má, ela é de acordo com o uso que ela se fizer, que vai causar danos ou questões excelentes para a sociedade. Então, são essas reflexões que a gente está tentando ver refletida no projeto. Né? E é claro que é um esforço muito grande, nós fizemos uma proposta, como o Andrei colocou, e que ainda está sujeita a críticas e a melhorias de todos, né? Porque é o que falou, a única certeza que a gente tem é que é uma coisa muito inovadora, que vai ter mudanças, e que nós precisamos nos adaptar às mudanças. Por isso, também, a dificuldade de estar uma lei, né? Uma lei dura, rígida, difícil de alterar. Como é que uma lei vai regular rigidamente uma tecnologia que tem atualizações mensais? Vamos dizer, né? Até o Andrei colocava isso, eu tenho que há 5 anos a minha documentação, para que eu mudo? Enfim, então, são questões que a tecnologia tem que conversar e a economia e a inovação com os legisladores. Mas eu vou deixar para o pessoal. Muito bom. E é interessante a gente ver que esse tema tem sido tratado muito como uma questão de regulação de Big Tech, né? E a gente vê que vai afetar para pegar o painel aqui, né, a economia real, a inovação de uma Natura, de um Itaú, de uma Bayer, só para citar os exemplos que estavam aqui nessas cadeiras aqui agora há pouco. Muito bom, dá vontade da gente ficar debatendo aqui a manhã inteira, mas vamos passar aqui e voltar para o Igor. Igor, você falou dos mecanismos de fomento que são essenciais para a gente alavancar essa inovação que a Cristina tanto falou. Quando a gente está olhando ali para a Embrapi, especificamente, você podia trazer um pouquinho mais como é que vocês estão avançando, elaborando esses programas de fomento e, sobretudo, porque muita gente às vezes fala, não, mas tem a burocracia, a morosidade, como é que a Embrapi também está inovando nos seus procedimentos e processos para facilitar o acesso a esse fomento, Igor? Perfeito, Andrei. Eu vou pegar aqui o gancho para explicar como a Embrapi tem atuado e os mecanismos de fomento.
de apoio à inovação nas empresas, o comentário que o Venâncio fez, né? Ele comentou a importância da tríplice hélice, né? De você ter academia, indústria e governo trabalhando juntos para gerar mais inovação. E a Embrapi é exatamente isso, é a materialização da tríplice hélice. A Embrapi, embora ela seja uma entidade privada sem fins lucrativos, nós temos contrato com o governo, recebemos recursos do Ministério de Ciência e Tecnologia, do MIDIC, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação, além de parcerias com o BNDES, SEBRAE e outros. Então, nós recebemos esses recursos do governo público e apoiamos o desenvolvimento tecnológico e a inovação, atendendo a demanda que vem do mercado. Então, todo o projeto no âmbito da Embrapi nasce da necessidade de uma empresa que precisa desenvolver um novo produto, precisa desenvolver uma nova tecnologia, que vai até uma instituição de ciência, tecnologia e inovação, que a gente chama de unidades Embrapi, vai até uma unidade Embrapi, apresenta qual é a sua demanda, e essa ICT vai desenvolver essa tecnologia para a empresa de acordo com a necessidade dela, e a gente aporta ainda recursos não reembolsáveis, ou seja, a empresa não precisa pagar uma parte do projeto que a Embrapi está aportando. Então, é a materialização da tríplice hélice, é a demanda do mercado sendo desenvolvida em parceria com a academia, usando recursos de governo para compartilhar o custo e o risco desse projeto. Então, na prática, como é que isso funciona? Qualquer empresa que está aqui assistindo hoje, seja presencialmente ou virtualmente, pode procurar uma das 93 unidades Embrapi que estão espalhadas por todas as regiões do país. É o que existe de melhor em termos de instituição de ciência, tecnologia e inovação, de centros de excelência, são unidades Embrapi, obviamente não todas, mas as melhores estão com a gente. Boa parte das melhores estão com a gente e que estão de portas abertas para apoiar a estratégia de inovação e de desenvolvimento tecnológico de vocês. E o processo, como o Andrei comentou, de aprovação, é um processo que a gente tem um mantra que é agilidade, flexibilidade e burocracia zero. Então, é um processo muito rápido. Então, em média, da empresa ir até uma dessas 93 unidades, explicar qual é a demanda, qual é a tecnologia que ela precisa desenvolver, o produto que ela precisa desenvolver, demora 30 a 60 dias para começar o desenvolvimento daquela tecnologia. É rápido assim, não precisa de edital, não precisa de chamada pública, não tem nada disso. A empresa vai até essa unidade, explica qual é o gargalo, qual é o desafio, e aquela unidade Embrapi vai desenvolver a tecnologia para vocês. Nós temos aqui hoje algumas unidades que estão lá no stand lá atrás, se vocês quiserem conversar com elas, né, o CPQD está aqui e outras, vocês podem já começar a negociação do seu projeto lá. E vocês não precisam ficar preenchendo formulário para ter o apoio, para ter o recurso. Não. Vocês vão explicar qual é o gargalo, qual é a tecnologia que vocês precisam desenvolver, e a unidade que vai preparar uma proposta para vocês. Basicamente, vai ter qual é a possível rota tecnológica, as macroentregas, como é que fica a divisão da propriedade intelectual, se a empresa quiser toda a API para ela, vai pagar um pouquinho mais, vai ser dona da API, a Embrapi não se mete nessa negociação, a gente segue o que está na lei de inovação, que é livre negociação entre as partes, então tem ali o custo do projeto e assina o contrato, começa o desenvolvimento. E a Embrapi ela vai compartilhar o custo desse projeto, além da velocidade, a gente também aporta recursos não reembolsáveis. Em média, se a gente está falando de uma empresa com faturamento acima de 90 milhões de reais, a Embrapi vai colocar em torno de 33% do recurso não reembolsável, a unidade vai colocar mais 17% ali de contrapartida econômica, pessoal, infraestrutura e equipamento, traduzindo, uma empresa com faturamento acima de 90 milhões de reais paga, em média, 50% de um projeto que é dela, de uma tecnologia, de um produto que ela vai colocar no mercado e vai ganhar com aquilo. Se ela é uma empresa com faturamento abaixo de 90 milhões de reais, o aporte da Embrapi é maior. Então, a Embrapi aporta 50% de recursos não reembolsáveis. A unidade coloca ali em torno de 15%, e aí sobra para a empresa pagar para desenvolvimento daquele projeto 35% do custo de um projeto que é dela. Se for uma micro e pequena empresa, nós temos uma parceria com o SEBRAE, onde o SEBRAE paga até 70% da contrapartida que a empresa tem que pagar. E aí, traduzindo de novo, para a micro e pequena empresa, que boa parte dos associados da ABS são micro e pequenas empresas,
você paga de 10% a 20% para desenvolver a sua tecnologia no âmbito de uma das unidades Embrapi. Então, a gente consegue, Andrei, trazer a velocidade para apoiar as empresas brasileiras, porque elas precisam ser mais competitivas, colocar novos produtos no mercado, a gente compartilha o risco e o custo do projeto e a gente traz o que existe de melhor em termos de centros de excelência e de inovação para apoiar nesse projeto. Muito bom, Igor, muito bom. Importante ver como vocês estão avançando, né, e, sobretudo, desburocratizando esse tema tão fundamental. E aí eu volto aqui para o Venâncio. Venâncio, você trouxe um exemplo muito bacana sobre o que o pessoal está fazendo lá no Canadá com os polos de tecnologia, ou seja, um pouco aquilo que eu falei no começo de política pública do governo como aquele condutor do barco que pode mobilizar ecossistemas, tem recursos para mobilizar ecossistemas. E aqui no Brasil a gente tem um benchmark internacional, que virou benchmark, que é a questão do Open Finance, que não deixou de ser aí conduzido, né, uma política pública conduzida pelo Estado por meio do Banco Central. E aí a minha pergunta é, na sua opinião, quais são os elementos que tornaram o Open Finance esse sucesso? E dá para a gente reproduzir? Né? Por que a gente não pode ter o Open Health, o Open Education, o Open Logística, o Open, para reproduzir esses elementos que deram tão certos e ajudar a alavancar, né, a digitalização, a transformação socioeconômica desses instrumentos de economia real por meio da inovação digital e das ferramentas que estão à disposição, Venâncio? Legal, esse tema está bem quente. Inclusive, ontem saiu uma matéria aí falando sobre o Roberto Campos Neto lá no LEED, né, no Reino Unido, falando um pouco do sucesso do Open Finance no Brasil. São mais de 40 milhões de pessoas, de brasileiros, que aderiram ao Open Finance, né, permitindo com que todas as instituições financeiras tenham acesso ao seu dado compartilhado, permitindo a fácil portabilidade desse cliente para outras instituições e até do crédito desse cliente para outras instituições também. Então, o Roberto está realmente Roberto e a equipe, né, está realmente de parabéns. Eu acho que um dos grandes desafios que todo gestor tem é de tornar algo complexo em algo simples, né? A gente às vezes subestima o valor que isso tem. Mas o Roberto ele realmente fez um excelente trabalho ali, trazendo uma agenda pautada em 4 pilares, basicamente, que é o PIX, Open Finance, a internacionalização de pagamentos e o DREX. E ele, de fato, conseguiu executar esses 4 pilares com maestria, né? Você vê que o PIX já são mais de 160 milhões de brasileiros, pelo menos na última vez que eu chequei, esse número está em constante mudança, mas já são mais de 160 milhões de brasileiros usando o PIX, e desses 160 milhões, 70 milhões foram pessoas que foram inclusas no sistema financeiro, que até então não tinha inclusão financeira, não tinha conta bancária para fazer pagamento, né? Você tem o Open Finance, são 40 milhões de brasileiros que aderiram, permitindo às instituições financeiras a compartilhar os seus dados com outras, né? Você tem o DREX, que inclusive é genial, está dentro de um dos consórcios aí com o mercado Bitcoin, Sinqia, entre outras empresas, né, para fazer aí o teste, a homologação do DREX, né? E você tem a internacionalização também da moeda. Você viu aí a regulamentação do IFX, né, que é o agente do câmbio, permitindo para facilitar o pagamento cross-border, vamos falar assim, entre fronteiras, né? Então, você vê também a insurgência aí de vários novos entrantes no mercado. Não à toa que o mercado financeiro foi motivo de orgulho aqui nacional, né? O Banco Central ganhou aí vários prêmios aí, como o Banco Central mais reconhecido, né, no mundo inteiro, implementando uma política de inovação incrível, né? Inclusive, o próprio Estados Unidos está copiando pela primeira vez, talvez, alguma coisa do Brasil, que é o PIX. Eles estão, né, o FedNow, que todo mundo lá está tentando implementar, está muito baseado no case aqui do Brasil, né? Que hoje o PIX já representa, se não me engano, 12%, cerca de 12% de todos os meios de pagamento, né? E agora, com o PIX aproximação, o PIX parcelado, a tendência é que isso se torne ainda mais abrangente na população. Então, assim,
falando sobre política e regulamentação do regulador, eu acho que o Banco Central realmente foi um maestro que executou com maestria essa agenda de forma muito simples, né, pautado nesses 4 pilares. O Drex ainda está para chegar, ainda não chegou, né, mas os outros 3 pontos, como o PIX, a Open Finance e a internacionalização também de pagamentos, já estão aí já se comprovaram, né, como sucesso, já viraram cases de sucesso. E eu tenho certeza que o Drex também deve caminhar por aí. E aí, só colaborando, trazendo um pouco para o mundo, o impacto disso no mundo corporativo, né? O mercado financeiro ele é uma oligarquia, né? Você tem ali 5 grandes bancos que detêm praticamente 80% de todos os ativos financeiros no Brasil, como o Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco e Caixa, né? Com a criação dessas políticas, né, de Open Finance, Open Banking, Open tudo, vamos falar assim, você permitiu que novos entrantes entrassem no mercado, como os neobanks, né, os bancos digitais, que hoje o Nubank já ultrapassou o valor de mercado de um Bradesco, né, que é um banco aí há anos no mercado, né, e bastante reconhecido, enquanto que o Nubank tem um pouco mais de quase 10 anos, né? Acho que são 10 anos, completaram recentemente isso aí. Então, realmente, quando você abre e cria esse ambiente competitivo, permitindo que novos entrantes entrem com novas tecnologias, novas experiências, oferecendo uma proposta de valor mais barata, mais rápida, mais simples, né? Isso é inovação na veia, né? Quando você realmente agrega valor para o consumidor final, e, no final do dia, quem sai ganhando é sempre o consumidor, né? Com essa história toda. Então, realmente, o ambiente que o Banco Central criou, esse ambiente competitivo, permitiu, de fato, né, que novos entrantes, como as fintechs, entrassem no mercado. Hoje, acho que já são mais de 2.000 fintechs. Sem dúvida alguma, a fintech foi o setor que mais recebeu investimento nesses anos de glória, principalmente no pico ali de 2021. Foi o setor que mais recebeu investimento das gestoras, né, de fundos de venture capital aqui no Brasil. E isso tudo, né, por conta desse ambiente competitivo, aberto, que o regulador realmente criou, né? Lá na Genial, por exemplo, a gente foi um dos pioneiros também a aderir ao Open Investment, né? A gente entendeu que XP e BTG estavam anos-luz da gente, estavam bem mais capitalizados, e a única forma que a gente teria de competir com eles seria fazendo algo de fato diferenciado, porque entrar na briga ali de compras de agentes autônomos, a gente ia perder, né? Então, a forma como a gente começou a competir foi através do Open Investment, né, oferecendo o investimento, o produto de investimento via API, para que outras empresas pudessem oferecer, né, os produtos de investimento para a sua base de clientes na ponta, né? Tanto que tem um case aí do Banco BRB, não sei se vocês sabem, mas o Banco BRB, né, Nação Rubro-Negra, em parceria com o Flamengo, toda a parte de investimento é da Genial, né? Enquanto que o Banco Digital Nação Rubro-Negra é uma parceria entre Flamengo e BRB. Então, como esse, tem outros cases que eu poderia estar citando aqui para vocês, mas é só para vocês conseguirem tangibilizar um pouco, né, até onde a gente conseguiu chegar nesse espaço aí de Open Finance, né? Então, realmente, foi um marco, e eu acho que o setor financeiro só agradece. Excelente, ótimos exemplos, Venâncio. E você trouxe o Drex. Pessoal, quem não olhou, estudem o Drex. O Drex vai mudar o modelo de negócio. Vocês têm que refletir qual vai ser o impacto no Drex e repensar o modelo de negócio de vocês, de venda, de estratégia. O Drex vai ser disruptivo. Então, acho que vale todo mundo seguir aqui, né, os conselhos e, né, as explicações que o Venâncio trouxe e explanar e entrar um pouquinho mais no potencial impacto que o Drex pode ter, positivo ou negativo,
e nas eventuais mudanças de estratégia que vocês podem ou deveriam já começar a pensar em adotar nas suas empresas e seguir o ritmo de implementação do Drex. Pessoal, a gente aqui, à vontade a gente ficar nesse debate aqui a manhã toda, mas o nosso tempo aqui já está esgotado, mas eu queria finalizar aqui com 30 segundinhos para cada um de vocês trazerem as suas palavras finais. E no sentido, vocês são otimistas, pessimistas? Como é que vocês veem o futuro do Brasil para os nossos filhos daqui a 5, 10 anos, face a essas transformações digitais? Então, vamos inverter aqui, 30 segundinhos, vai lá, Venâncio, Igor e depois Cris. Olha, eu acho que, em termos de otimismo, né, eu sou brasileiro, então eu sou otimista por natureza. Não à toa que eu voltei para cá, logo depois de me formar lá fora, e acreditando muito que o país poderia realmente mudar, né? E a gente está mudando do nosso jeito, do nosso tempo. Alguns gostariam que mudasse um pouco mais rápido, mas eu acredito que a gente tem algumas oportunidades, né, algumas bolas quicando aí muito forte, né, principalmente nessa parte de transição energética que a gente está vivendo hoje. Eu acho que o Brasil tem, sem dúvida alguma, potencial de erguer uma bandeira, né, de energia sustentável aqui no mundo, nessa parte de ESG também, né, sendo a Amazônia ali o nosso cartão postal, a gente tem condições aqui também de ser uma referência nessa parte de ambiental, né, e climatech, né, que também tem surgido bastante ultimamente. Então, assim, eu continuo acreditando no Brasil, acho que é um momento muito oportuno para investir, dado que, depois de toda a grande crise, sempre tem o sol, né? Depois de uma grande tempestade, sempre tem o sol. E eu acho que a gente está vivendo um momento, né, nessa parte de tecnologia bastante propício para investir e comprar barato, né? Investir em empresas com valuation mais realista, mais próximo da realidade, dado que nos anos de 20 e 21 a gente viveu ali a bonança, viu valuations ali com múltiplos extraordinários, nunca vistos, chegando a 20 vezes o faturamento. Então, eu acho que agora os empreendedores já se adaptaram, os gestores também já se adaptaram. Eu acho que é um momento muito propício para fazer investimento aqui no Brasil. Igor? Também, da mesma forma como o Venâncio, eu sou muito otimista em relação às oportunidades, em relação ao que já está sendo feito. Concordo com o Venâncio, nós temos algumas agendas onde o Brasil é extremamente competitivo em nível global, nós temos grandes oportunidades, a agenda de transformação digital é uma delas, a agenda de sustentabilidade, de transição energética, de descarbonização, numa economia global cada vez mais verde. O Brasil é talvez o principal ator no cenário global e ele tem condições de realmente ser um protagonista nessa agenda. Temos também agendas importantes que estão sendo desenvolvidas para aumentar a produtividade das empresas, e aí volta para a agenda de transformação digital. Então, nós temos aí, eu acho que, grandes oportunidades, temos recursos, temos políticas direcionadas. Obviamente, nós gostaríamos de estar numa velocidade um pouco maior, eventualmente com mais recursos, mas já avançamos muito. Então, eu prefiro olhar o meio copo cheio do que o meio copo vazio. Nós nunca tivemos tanto recurso para a inovação no Brasil. São 66 bilhões de reais, o Brasil nunca teve nada parecido, são 340 bilhões de reais para uma indústria produtiva, inovadora, sustentável e global. Nós nunca tivemos tanto recurso para essa agenda. Então, eu estou extremamente otimista, a Embrapi está à disposição de todos que estão aqui nos assistindo presencialmente, online, para apoiar a estratégia de desenvolvimento tecnológico, a estratégia de inovação de vocês, e tenho certeza que eventos como esse, iniciativas como essa, trarão grandes resultados para a transformação digital da nossa economia. Obrigado, André. Obrigado você. Cris? Eu também sou muito otimista. Acho que, além de todos esses recursos que nós temos ainda outro diferencial, que é a diversidade da nossa população e muitos desafios para serem resolvidos. E nós temos muita gente pensando para dar soluções inovadoras, como ele colocou, do PIX, que vai simplificar a vida das pessoas, e com esse olhar
na nossa realidade, né? Que eu acho que a realidade nacional e o desafio de resolver os problemas nacionais é um grande incentivo. E, nesse ambiente promotor de inovação, que a gente tem governo, universidades, as empresas, outras iniciativas muito importantes que a gente vê para a CNI, e é uma das questões que o IEL apoia pela CNI, é a integração universidade-empresa, a empresa levar o seu problema para dentro da universidade, para esses meninos, né, engajarem, trazer soluções. Isso vai fixar também os cérebros no país, né, que é uma questão importante que a gente já discutiu. Então, eu acho que a gente tem tudo também. Eu acho que até a regulação a gente vai resolver, agora vai entrar em pauta esse projeto, né? Nós vamos ter uma briga entre o projeto da comissão, o projeto das empresas, né, encampado pela CNI, e vai ser um fórum de discussão muito bom para que essas questões sejam trazidas ao setor público. E queria só trazer mais uma ferramenta aqui, que a MEI, que é a Mobilização Empresarial pela CNI, colocou na internet, ela chama MEI Tools, que é exatamente para as empresas entrarem e ver os caminhos para buscar fomento à inovação. Vai chegar lá na Embrapi, vai chegar... Então, é uma ferramenta que simplifica e busca agilidade para que todo esse potencial inovador que o Brasil tem possa encontrar uma facilidade no meio de tantas normas e burocracias que nós, infelizmente, ainda temos no país. Obrigada. Excelente. Com isso, a gente encerra aqui o nosso painel. Muito obrigado a vocês, muito obrigado aos palestrantes. Obrigada pelas valiosas contribuições. Enquanto os palestrantes finalizam e se deslocam, temos um aviso muito importante. Hoje, ao final do dia, teremos a divulgação dos ganhadores dos prêmios Embaixadores e Protagonistas do Movimento Brasil, País Digital e o Happy Hour de encerramento do ABS Summit. Além disso, a ABS tem uma mensagem especialmente para suas associadas. Participem da pesquisa de satisfação que está sendo realizada. No lounge, vocês encontram alguns displays e também podem acessar o QR Code, o questionário através do QR Code, e se tiverem alguma dúvida, a equipe da ABS estará disponível para ajudá-los. Após a pausa para o almoço, teremos mais um sorteio de 5 exemplares do livro O Uso da Inteligência Artificial e a Inclusão Digital dos Serviços Públicos. Coordenado pela Camila Cristina Murta. É uma obra que dá voz a 30 mulheres muito competentes e que também fomenta a transformação digital do Brasil. Chegou a hora da nossa pausa do almoço, retornaremos pontualmente às 13h30, então, até já. Obrigada, bom almoço.